Hoje é terça, 5 de julho, entra no ar neste momento mais um giro de notícias e que também teremos a nossa análise da coletiva do técnico Luiz Castro. Botafogo tem uma negociação acontecendo com o jogador Carlos Eduardo, de 32 anos, que pertence à equipe do Al Ahly da Arábia Saudita. As conversas acontecem há algum tempo, o jogador tem um interesse em jogar no Rio de Janeiro e o Botafogo aparece como um grande candidato. E olha que detalhe curioso, ele é casado com a Stephanie, filha do Bebeto, que jogou no Botafogo aqui no final dos anos 90, o Bebeto lá do tetracampeão do mundo. A Stephanie é a sua filha mais velha e ele é casada. Não foi pra Stephanie que o Bebeto fez o Nana Neném na Copa de 94, e sim pro Matheus, né, que é jogador de futebol. A Stephanie é a filha mais velha do tetracampeão do mundo e o Carlos Eduardo tem um interesse em jogar no futebol brasileiro para ficar mais próximo ali à sua família. Tem uma situação salarial que é muito grande. Segundo uma apuração do Sérgio Santana, seus vencimentos chegam a R$1 milhão e isso deu uma assustada no Botafogo, que tenta dar ali um jeito, né? Apesar do Botafogo ter poder aquisitivo, não está fazendo loucuras no mercado, pagando salários astronômicos para todos os atletas, só para jogadores mais especiais, que ali existe pouco de liberdade para oferecer. Além disso, o Botafogo e o Carlos Eduardo teriam que negociar com a equipe da Arábia Saudita. Carlos Eduardo, no Mundial de 2019, foi eleito o terceiro melhor jogador da competição, inclusive fez um grande jogo contra o Flamengo naquele torneio. Os seus números, só para vocês terem uma ideia, nas últimas temporadas, segundo o site Jogol, na temporada 18-19 ele jogou 36 partidas, marcando 14 gols e dando 5 assistências. Na temporada 19-20, 26 jogos, 13 gols e 1 assistência. Na temporada 20-21, pela equipe do Al Ahly, né? Essas anteriores, pela equipe do Al Hilal, ele jogou 41 jogos, 13 gols e 4 assistências. Na temporada 21-22, ele atuou por duas equipes, pelo Al Ahly e pelo Al Ahly de Jeddah, que é a equipe atual que ele está atuando. Ele fez ao todo 26 jogos, 7 gols e 3 assistências por essas duas equipes. Sinceramente, eu me lembro só desse atleta no Mundial de Clubes e o que eu vi me agradou bastante. Ele pode jogar como meia ou como segundo atacante, pode atuar um pouco também aberto pela ponta. Vamos aguardar o desenrolar desta negociação, mas a situação hoje é financeira. Se o Botafogo conseguir ajustar financeiramente o que tem com o Carlos Eduardo, ele pode chegar aqui e vestir o nosso manto. Fortaleça com seu like, inscreva-se no canal, mande esse vídeo em seus grupos WhatsApp, porque o canal do TF é feito para todo torcedor botafoguense. E agora você vai fazer o seguinte, vai entrar no primeiro comentário, vai fazer o seu cadastro no 1xBet, que é nosso parceiro. Cada cadastro vocês ajudam o canal do TF utilizando o código do canal do TF, código que tá ali embaixo também. Vocês ganham o dobro daquilo que depositarem inicialmente. Entrem aqui, tenho certeza que vocês vão curtir bastante. Rodou a vinheta de análise da coletiva, vamos ouvir aqui algumas falas do técnico botafoguense. Vou separar aqui o que ele falou. Primeiro, sobre o desempenho da equipe ontem, que ele realmente disse que o Botafogo sofreu com as jogadas aéreas, e isso era nítido, né? O Botafogo não conseguia cortar nenhuma bola da equipe do Red Bull, também teve dificuldades na saída das pelotas, o Botafogo tem sofrido bastante em relação a isso. Ele foi bastante sóbrio nesse ponto, comentou sobre a arbitragem, que precisa hoje de um analista de VAR para o VAR, né? Precisa de um VAR para o VAR, porque foi bizarro a tentativa da marcação de um pênalti que, olha, seria surreal se tivesse sido marcado. E uma das respostas, ele gostou, né, de quando o jornalista falou que o Botafogo, dos últimos 12 pontos, fez 9 no Campeonato Brasileiro. Ele gostou dessa questão. E no final, quando foi questionado a respeito de Carlos Eduardo, ele meio que deu uma desabafada sobre a frase da última semana, né? Quando ele disse que o Botafogo estava com jogadores de Série B, da Série B do Campeonato Brasileiro nas últimas partidas, e falou que as suas últimas frases, elas não estão sendo bem interpretadas. Vamos ouvir aqui as aspas do técnico. Como é que um VAR pode pedir a um árbitro para ir rever um lance em que não há dúvida alguma que não existe penalti, e como é que o VAR lança uma confusão tal no estádio, põe o árbitro em grandes dificuldades, põe as equipas em dificuldades, põe os treinadores em dificuldades, põe o público em dificuldades. Uma pessoa que está serenamente sentada à frente de um ecrã a analisar um lance, pôs toda uma confusão no jogo. Não entendo, mas pronto. Eu acho que muitas vezes o futebol precisa de um VAR para o VAR. O VAR do VAR era importante no futebol.
e perguntou-me sobre o intervalo. O intervalo, nós estávamos a cometer um erro, que era a variação de corredor, fundamentalmente aproveitar mais o crescimento do Hugo pelo corredor esquerdo, já que o Saravia, sempre que crescia no campo, levava acompanhamento de um adversário com ele. O Hugo crescia sem adversário, e devíamos ter explorado isso mais na primeira parte. Explorámos na segunda, felizmente conquistámos até o livre que dá o gol, conquistámos nesse corredor. E outra das coisas que também foi fundamental é os jogadores acompanharem a viagem da bola. A viagem, muitas vezes estávamos a meter na frente e estávamos a ficar com a equipa muito longa, e a segunda bola estava constantemente a ser do Bragantino, e a viagem também com a bola, o Bragantino metia na frente e nós também demorávamos a recolocar a equipa no seu momento defensivo. Essas foram as nossas principais preocupações. A nível de intensidade do jogo, tínhamos que continuar a reduzir espaços, conseguimos, penso que a esse nível. O nosso grande problema, claramente, foram os cruzamentos na área, e aí a equipa não esteve no seu melhor nível. De resto, fomos controlando o jogo, mas os cruzamentos da área não conseguimos controlar. Nem conseguimos reduzir os espaços a quem cruzava, nem conseguimos reduzir os espaços e controlar quem estava na área. E foi isso. E se você analisasse as últimas 4 rodadas do Botafogo, se a gente pegar pelo Campeonato Brasileiro, o Botafogo soma 9 pontos em 12 que tinha para conquistar. É uma campanha boa. É bom que tenha alguém a fazer a análise que você fez. Às vezes penso que só eu é que a faço. É uma luz que eu vejo bem acesa, essa análise. Em 12 pontos nós fizemos 9 pontos e muitas vezes custa muita coisa. Mas pronto, seguimos em frente. Parabéns aos meus jogadores pela dedicação ao jogo e por tudo aquilo que conseguiram ao longo do jogo, e fundamentalmente o resultado que conseguimos. E parabéns ao Bragantino, porque tem uma equipa boa, bem orientada e que nos criou muitas dificuldades. Fez uma outra questão. No Carlos Eduardo, do Almada, que eu achei que fosse um jogador até no Porto. Queria que você falasse a respeito disso, foi um jogador que você pediu, o Botafogo se interessa por ele? É uma pergunta difícil após um jogo deste, em que eu estou a enaltecer os meus jogadores em campo. Muitos jogadores estão a ser apontados ao Botafogo. Nós temos interesse em colocar jogadores para dentro, porque já o disse, sabe, eu sei lá o que é que eu vou dizer, eu sou tão mal interpretado. Sabe, na última coletiva eu disse que precisávamos de realmente reforços, nem que fossem os jogadores que estavam lesionados, não foi? E também disse que era bom, até porque tínhamos jogado com novos jogadores que tinham vindo da Série B e que estávamos já só a jogar com 2 reforços, porque os outros estavam todos lesionados, era bom receber reforços. E houve um colega seu que disse que eu chamei aos meus jogadores da Série B, e perante isto eu prefiro não falar mais nada, porque posso mais uma vez ser mal interpretado e não quero ser mal interpretado. Peço desculpa de não responder, está bem? Obrigado. É isso, vencemos. Respondam aqui o que vocês acharam das falas do nosso técnico. Este foi mais um Giro de Notícias com análise da coletiva. Espero que vocês tenham curtido. Mais tarde serei de volta com o nosso almoço com TF ali por volta de 1 da tarde, e à noite ali entre 7 e 8 horas com o nosso Noite Alvinegra, terceiro e derradeiro conteúdo de hoje. Um beijo, tchau, fui. Fogo neles, vencemos. Bom demais vencer, mesmo jogando mal, mas o interessante é vencer sempre. Eu jogar mal e vencer todos os jogos, tá ótimo. Valeu, tamo junto.